E aí, pessoal, tudo bem? Lupe da Nect aqui. Queria fazer a abertura desse vídeo para explicar mais ou menos qual que é o conceito. Da onde surgiu essa ideia, tá? A ideia é a seguinte: eu, enquanto funcionária e colaboradora da Nect, eu preciso montar um dashboard de vendas. Hoje, o dashboard que a gente usava do Pipedrive, ele não me atende mais. E eu quero fazer isso utilizando a Nect, PySpark, Metabase e bastante ajuda ali de inteligência artificial. Por quê? Eu nunca trabalhei com o PySpark e nem com o Metabase. Então, conto aí com a inteligência artificial para me ajudar nessa jornada. Por isso que eu acho que vai ser um registro bem interessante, tá? Importante destacar, tá, que eu não diria que esse é um vídeo se você é uma pessoa que já é super expert em dados. Afinal, eu não diria que eu sou referência nessa área, tá? Então, eu acho que é mais para pessoas que estão começando nesse universo, que precisam ainda entender como é que um líder de vendas analisa os dados, o que uma diretoria está olhando. Então, acho que é um pouco mais nessa linha. E gente que está querendo sair um pouco aí das planilhas e começar a ter uma stack um pouco mais legal, tá? Então, basicamente, acho que esse é o público aí para o qual o vídeo ele é feito. E vai funcionar ainda mais para quem é cliente da Nect. Se você ainda não é cliente da Nect, com certeza você está perdendo aí. Mas talvez você descubra isso assistindo esse vídeo aqui. Então, fica por aqui que eu acho que vai ficar bem legal o resultado final, tá bom? Conto com vocês. E aí, pessoal, vamos começar aqui então o nosso projeto de análise de dados de vendas, tá? O que seria o ponto inicial, o ponto de partida para uma análise de vendas que uma pessoa comum iria fazer antes dela começar a fazer algo mais elaborado, tá? Uma pessoa comum, ela iria aqui no Pipedrive, ela iria provavelmente em algum momento testar essa parte de insights aqui, que ele é legal, só que, na minha opinião, ele funciona bem para campos que já existem no Pipedrive por default. Então, você calcular o ciclo médio de vendas, ele vai funcionar legal, porque a data de criação e a data de ganho são campos padrão do Pipedrive. Por exemplo, eu aqui gosto de fazer uma análise que é a data entre a primeira reunião que um lead teve com o meu vendedor até a data de ganho. Para mim, essa é uma métrica para mim bem mais importante do que entre a data de criação e o ganho ali da venda, né? Porque tem todo o período entre você tentar realizar esse agendamento da primeira reunião ou até então você desqualificar aquele lead. Enfim, então isso seria um exemplo de métrica que seria ruim de fazer utilizando a parte de insights do Pipedrive. Então, você foi lá, comprou o Pipedrive, começou a utilizar, testou a parte de insights, viu que ela te atendia até determinado ponto e ela não te atende mais. Então, aí, por exemplo, a pessoa chefe aí do seu departamento vai falar que ela precisa de uma análise e você não consegue fazer isso via insights. O que seria o mais uma abordagem que faria sentido? Você viria aqui, né, no Pipedrive, você iria gerar uma lista, com isso você ia gerar um CSV e você ia fazer essa análise, por exemplo, utilizando o Google Sheets ou Excel, por meio de tabelas dinâmicas. Então, isso também é uma outra coisa que pode te levar muito longe. Você não precisa fazer grandes coisas. Quando você observar que o seu trabalho está ficando muito repetitivo, então todo dia você faz as mesmas análises, que você acha que você não está sendo o mais eficiente possível, aí você vai começar a se incomodar com essa rotina. Mas o que provavelmente uma pessoa faria seria esse caminho aqui que eu falei. Ela iria vir aqui na parte de lista, iria puxar todos os deals que fazem sentido, utilizando algum filtro aqui, por exemplo, e ela iria fazer uma coisa muito legal que o Pipedrive permite, que é adicionar qualquer tipo de coluna antes de você fazer a exportação dessa lista. E por que isso é muito interessante? Porque o Pipedrive ele tem algumas entidades aqui que eu vou chamar, e isso pode complicar um pouco depois na análise de dados quando você deixa de trabalhar com o CSV e passa a trabalhar com a API do Pipedrive. Então, vamos entender melhor esse caso aqui. Boa, então continuando aqui, por que quando você começa a trabalhar com a API do Pipedrive, essa análise começa a ficar um pouco mais complicada? Então, o Pipedrive ele tem 3 entidades, né? Que a gente teria a maior entidade de todas, que seria a organização. Poderia ser, por exemplo, sei lá, seria no caso aqui Nect, né? Então, eu sou uma pessoa que está tentando vender para a Nect, então a organização Nect está lá dentro do meu Pipedrive e ela vai ter um ID associado a isso, sei lá, ID 208, por exemplo. E
Dentro da organização, eu vou ter campos no meu Pipe Drive que estão relacionados diretamente à organização Nect. Então, quantidade de colaboradores da Nect, aonde que fica a Nect, qual que é o LinkedIn da Nect, qual que é o site da Nect. Então, são informações que são bem relevantes para a organização da Nect, que seria ali, no caso, a entidade principal. Então, eu tenho a parte de organização, e dentro da organização eu tenho duas coisas que podem ter ali. Na verdade, vai ter pelo menos uma de cada para fazer sentido. Então, eu tenho a organização Nect ali, e aí eu vou fazer uma negociação com a Nect. Então, eu estou vendendo alguma coisa e eu vou fazer uma negociação com a Nect de algum produto da minha empresa. Então, dentro da organização Nect, eu vou abrir uma negociação. Então, eu vou abrir um negócio, que seria o ID 102, por exemplo. Em negócio, eu também vou ter uma série de campos que estão relacionados com aquele negócio específico, com aquela negociação em específico. E pelo menos eu estou falando do ponto de vista de como eu utilizo o Pipe Drive aqui. Eu acho que a maioria das pessoas utiliza dessa forma também. Então, a gente tem ali o negócio e ele vai ter uma série de campos sobre a negociação em específico. Então, vamos supor que eu sou uma empresa de benefícios para, sei lá, uma empresa que vende uma série de benefícios. Então, eu vou vender seguro de vida para a Nect. Então, eu vou ter uma negociação tratando de seguro de vida. E nessa negociação, eu vou iniciar essa negociação em algum momento. Eu vou ganhar ou perder essa negociação em algum momento. Essa negociação vai ter um valor associado a ela e tudo mais. E eu vou ter uma série de campos aqui. E provavelmente a maior parte dos campos que vocês vão usar nas análises vão estar aqui dentro de negócio. E também para vender para a empresa Nect, na negociação de seguro de vida de colaboradores, eu vou pensar, eu vou conversar com pelo menos uma pessoa dessa empresa, e aí ela também vai ter o ID dela, tipo, sei lá, 299. E aí na pessoa a gente vai ter alguns outros cargos, que são e-mail, alguns outros campos, que é e-mail, telefone, cargo, enfim. E por que isso começa a complicar dentro da API do Pipe Drive? Porque cada uma dessas coisas você vai fazer uma chamada da API. Então, quando você fizer uma chamada de API, você está puxando uma tabela, por exemplo, de negócios, ele vai trazer para você todos os campos que são de negócios, ele vai trazer o ID da organização e ele vai trazer o ID da pessoa, mas ele não vai trazer automaticamente essas informações extras aqui. Então, qual que é a quantidade de colaboradores daquela organização, qual que é a localização da organização, qual que era o cargo da pessoa que fez aquela negociação contigo. Então, isso começa a criar uma camada de complexidade e a gente poderia usar, por exemplo, o PySpark, ou poderia também ser o SQL, para a gente fazer uma tabela um pouco mais completa que traga todas as informações que a gente vai utilizar na nossa análise. Lembrando, esse é o formato que eu acho mais tranquilo de trabalhar, para mim ele faz mais sentido, principalmente se você não tem um CRM que tem um volume de dados gigantesco que você tem que clusterizar muita informação. Então, a gente tem basicamente 3 tabelas que a gente utiliza, e aí a gente vai juntar tudo isso num tabelão. Um outro ponto que é importante é que quando você cria no Pipe Drive campos personalizados fechados, isso também vai gerar um problema para você. Então, vamos supor que a gente tem aqui, dentro do negócio, origem do lead, do negócio, no caso. E para os seus vendedores não fazerem uma bagunça e a sua vida de análise de dados ser muito difícil, principalmente antes da IA, tá? Agora acho que seria um pouco mais fácil trabalhar com campos abertos, mas eu não recomendo de forma alguma. Então, você vai ter aqui, por exemplo, Google, Facebook, orgânico, LinkedIn, sei lá, etc. E aí você vai ter aqui 5, 6, 7, 8, 20 campos que você vai deixar fechado lá no seu Pipe Drive, vai ser um drop-down que a sua pessoa vendedora vai conseguir selecionar. Quando ela selecionar um desses campos, e você puxar isso na API, ao invés do Pipe Drive falar para você, a origem desse negócio é Google, ele vai te dar um ID. Ele vai falar, a origem do negócio é 93. Isso vai ser uma tristeza, porque daí, a partir desse momento, você vai ter que acionar uma outra tabela, fazer uma outra chamada da API para descobrir
que é o 93 do Pipe Drive, para que no seu relatório lá de dados, ao invés de ver 93, venha Google, por exemplo, né? Porque ninguém é obrigado a saber o que é o ID de cada coisa. E aí a gente vai ter que fazer isso para diversos campos personalizados, sejam de organização, de pessoa ou de negócio também. Cada um deles é uma chamada diferente da API. No nosso caso vai ser uma tabela diferente na Nect. E aí a ideia é que a gente use o PySpark para fazer toda essa organização para a gente. E conforme a gente for aprendendo aqui o que o PySpark consegue fazer, a gente vai vendo o que dá para fazer de mais legal ainda em cima disso. Então aqui na Nect vai ficar bem exemplificado isso que eu falei, né? Então a gente tem aqui a parte de atividades, a gente tem a parte de negócios, a gente tem a parte dos campos dos negócios, a gente tem a parte das organizações e os campos personalizados dessas organizações, a parte de pessoas, e aqui também uma parte de pipelines e estágios e etc, que também daria para a gente fazer umas análises mais avançadas, mas nesse momento a gente não se preocuparia tanto com isso. Então, o que é a primeira coisa aqui que a gente gostaria de vencer e que eu gostaria de ter lá disponível para o meu Metabase? Eu gostaria de ter, digamos assim, em uma única tabela, em uma única fonte de dados, as informações sobre os meus negócios, juntando também os campos de organização e de pessoa que podem ser relevantes para mim, e todos os campos que são personalizados e que estão no formato de ID, eu gostaria que eles viessem no formato já de texto, né? Para que eu não precise adivinhar o que é cada ID de cada coisa. Então, seria essa primeira parte que a gente teria que vencer aqui na parte para organizar a nossa fonte de dados, por exemplo. O que mais que eu posso trazer aqui? Então, por que a gente precisaria de tudo isso, tá? Então, dando exemplos de análise que a gente poderia fazer aqui, por exemplo, tá? Então, eu tenho a data de criação do meu deal, eu tenho a data de ganho, eu posso calcular aqui o ciclo de vendas, que nem eu falei, acho que eu falei, não sei, mas na Nect, por exemplo, eu prefiro calcular o ciclo de vendas com a data da primeira reunião realizada. Para mim faz mais sentido, porque daí eu tenho de fato um ciclo que ele é de vendas, então eu fiz a primeira reunião, então uma pessoa vendedora conversou com o cliente pela primeira vez hoje, e a minha venda foi daqui 15, 20, 30 dias, por exemplo. Isso para mim é um ciclo de vendas que faz sentido de eu analisar, enquanto que entre a data de criação e a realização da primeira reunião é um outro ciclo, que seria um ciclo, entre aspas, ali de pré-vendas. Que a gente iria calcular, que para mim eles falam coisas diferentes. Então, isso seria uma informação que eu poderia analisar. Também poderia analisar como que é o ciclo de vendas, como é que ele se comporta de acordo com a origem do deal. Eu poderia analisar qual que é a taxa de conversão de acordo com a origem. Isso com certeza vai ter uma variação a depender de cada negócio, e a partir disso você vai conseguir tomar decisões, né, de quais são as origens que funcionam melhor. Às vezes você está se esforçando muito numa origem que não está fazendo muito sentido. A gente também pode fazer essa análise, por exemplo, de ciclo de vendas, que provavelmente ele vai ser maior quanto maior for a organização. Então a gente usa as faixas, né, quantidade de colaboradores aqui, que no nosso caso a gente usa faixas, e a gente segue as faixas do LinkedIn para fazer essa análise nesse primeiro momento. Também seria possível fazer uma análise olhando localização. Tem alguma região que a gente é um pouco mais forte, que a gente tem um volume maior de vendas, é porque a gente anuncia para essas regiões? Qual que seria a motivação? E também a gente poderia fazer essa análise por cargos. Então, tem algum cargo que chama mais a atenção quando a gente olha para os números? Tem algum cargo que tem um ciclo de vendas menor? Então, talvez eu pudesse, por meio de anúncios ou campanhas específicas, tentar atingir esse público mais específico. Então, as informações elas vão trazendo isso para a gente, e tudo que a gente precisa é de um CRM minimamente organizado, um pouco de paciência e começar a fazer essas análises. Então, tem inúmeras coisas que a gente pode fazer aqui, e a gente está olhando basicamente só para Pipe Drive aqui, tá? Mas, por exemplo, eu poderia pegar e-mail e nome e subir nas minhas plataformas de anúncio e falar que essa é minha lista de clientes, então que eu gostaria de trazer mais pessoas parecidas com essa. Então, isso é possível fazer no Facebook, é possível fazer no Google,
É possível fazer no LinkedIn também. Cada uma vai ter ali as informações necessárias que são um pouquinho diferentes, mas é totalmente factível você fazer isso. Inclusive com a Nect você consegue automatizar esse trabalho também. Então você faz ali uma tabela que contém seus clientes e a cada X dias, por exemplo, você vai atualizando isso nas suas plataformas. Pode ser diário, pode ser a cada hora também. Vai depender do seu fluxo aí de movimentação de clientes. No nosso caso, não precisaria ser a todo momento, tá? Então, basicamente, seria isso aí que a gente vai pensar nesse primeiro momento. Agora, o que a gente precisa saber é como é que a gente usa o PySpark dentro da Nect para a gente começar esse processo. Boa, voltando aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar aqui para a Nect e na outra hora que eu estava gravando, a gente estava no ambiente de demonstração aqui da Nect. Quando eu vim para a Nect oficial, foi bem interessante, porque eu vim na fonte de dados aqui do PipeDrive. Cadê do PipeDrive? Vamos pesquisar ela aqui. Gente, estou na Nect oficial, tá? Nossa, aqui mesmo que a gente usa todos os dias. E aí, quando eu vim no PipeDrive, a gente não tinha puxado as tabelas, no caso, né, de organização nem de pessoas. E aí eu descobri esse botão aqui, fiquei muito maravilhada que daí ele me permitiu, no caso, adicionar, né, essas fontes, digamos como se fossem fontes de dados adicionais à minha fonte de dados PipeDrive. Então, as tabelas adicionais, digamos assim. E aí aqui ele não vai achar nada, né? Nem adianta, porque eu já peguei agora todas as informações possíveis do PipeDrive. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar rodar a minha source agora para ela atualizar, né? Com todas as informações que eu queria. Mas eu achei esse botão bem interessante, porque a princípio eu imaginei que eu teria que adicionar a fonte de dados do PipeDrive tudo de novo, porque a pessoa lá que fez isso no início não tinha pensado em todo esse caminho. Então, bom, ela tá aqui rodando. Então, aí beleza, a gente tem aqui, então, essa source, vamos aqui no Explorer, porque a gente precisa fazer aquilo lá que eu falei, e a gente vai ter que trabalhar com o PySpark, né, que foi o que eu tinha pensado. Porque a gente poderia usar o SQL, mas eu não sei, eu particularmente não acho muito interessante. E até observando aqui, né, quando eu fui pensar como é que a gente poderia abordar isso, eu vim aqui na Next e percebi que a maior parte dos transformados que a galera aqui faz, eles usam PySpark. Então isso já me deu um indício de que eu precisava aprender alguma coisa diferente, tá? E realmente não acho o SQL das coisas mais legais. Eu sei que tem bastante gente que trabalha, bastante gente boa nisso. Mas aí, não sei. Então, provavelmente a gente quer adicionar uma transformada que vai fazer aquele tabelão lá de informações para a gente usar no nosso Metabase. Lembrando, pessoal, que eu não sou especialista em programação, também não sou especialista em análise de dados, eu não diria isso. Não sou especialista em PySpark, não sou especialista em Metabase, enfim, tá? Boa parte da minha experiência, né, na verdade a maior parte é em termos de gerenciar times, e aí times de marketing e times de vendas. Então, o que eu vou conseguir trazer aqui é uma pessoa que vai me colocar a mão na massa, mas vai ter esse viés também, né, do que um time precisa, quais são as informações que são importantes e tudo mais. Então, a gente vai mexer com o PySpark. O que a gente precisa saber agora? Como é que a gente usa o PySpark na Next, que eu não faço ideia, é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui e vai ser com vocês. Então, a gente vai partir para a documentação e começar a usar o Google Gemini para entender o que a gente tem que fazer aqui. Vamos lá. Estão me falando aqui que eu tenho que usar Jupyter Notebooks. Vamos ver aqui. Mais aqui. A gente copia aqui, passo a passo. Esse seria um caminho natural, tá, que eu faria. Tá, PySpark, tá, blá blá blá, ambiente de computação interativa. Tá. Tá. A gente precisa descobrir que a gente precisa instalar alguma coisa. Então eu vou deixar
na sua consulta, que acho que pode ajudar, né? A gente coloca as docs aqui. Lembrando, pessoal, não usei faz parte da NEC, não tinha me sido necessário nesse momento, então vamos ver, tá? É até interessante pra mim, né, enquanto funcionário, que a gente consegue entender se a documentação foi bem escrita ou não. Ahn, mas eu não quero usar localmente. Nossa, que inteligente, hein? Esse Google Colab aqui, né? O que é isso? Vamos ver. Olha, e ver se não é mais interessante. Ok, vamos fazer um novo aqui. Eu sinto que o chat GPT já teria me entendido ali de início, mas vamos nessa. Ah, tá, ok. Tem que conectar isso aqui com alguma coisa? Ó, pessoal, uma pessoa que nasceu nos anos 90, é normal ela sair clicando sem saber. Eu não sei o que eu me conectei aqui, mas a gente vai entender. Então, é, analisando a documentação da NET, como conecto com o Google Colab. Hum, fontes. Fontes docs da NET também, então é duro, hein? Faz parte. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá gerar um token então. Fazer, vir aqui, beleza. Vamos gerar um token. A gente tem que criar um token que vai acessar tudo do Pipe Drive. Beleza. Tá, já vou pegar tudo aqui. Que acho que vai ser mais fácil, né? Porque depois vai que a gente quer adicionar alguma coisa. Tá, gerou um token. Que eu tenho que copiar para algum lugar. Então, beleza. Falou aqui. Tá. Vamos ver os templates. Opa! Bacana. Vamos ver. A gente tá usando aqui o Google Colab, né? O que tinha mais ali? Acabei que eu nem olhei. VS Code. Ah, já usei esse software por um tempo. Cursor. Eu acho que é o que a galera usa aqui. Beleza. Mas a gente vai usar aqui esse template. Tá. Aqui. Beleza. Aqui eu tenho que colocar o nosso token. Tá, maravilha. Tem tudo aqui. Interessante. Beleza, então vamos tentar fazer uma cópia disso aqui, né? Vamos salvar uma cópia no Drive. Beleza. Fiz a cópia aqui, cópia de make a copy. Tá, vamos adicionar nosso token aqui, que supostamente a gente acabou de fazer. Aqui, esse token aqui. Maravilha. Opa! Tá. Beleza. Vamos ver se aqui na Next tinha mais alguma informação. Tá? Tá, a gente pode testar tudo aqui no Jupyter para depois rodar aqui. Tá, deixa eu fechar isso aqui, que senão vai me confundir. Beleza, a gente tem o import next aqui. Acho que foi uma mudança recente que o pessoal fez para ficar mais elegante. Tinha uma série de imports antes, pelo que eu entendi, que precisava ser feito. E agora esse import next aí já faz tudo. Aqui. Beleza, a gente teria que supostamente começar a fazer, né? Se eu rodar isso aqui, o que acontece? Ele vai falar que eu não tenho nada disso? Provavelmente, né? Porque eu... Bom,
que aconteceu aqui? Entendi. Aqui, acho que eu não rodei isso aqui, né? Que é o que instalaria a Nect no negócio. Por isso que provavelmente não funcionou. Esperando fazer isso aí. Mas de qualquer forma, não tem expectativa disso aqui funcionar, porque eu acho que o nosso token aqui, ele não tem acesso a todas as informações. Eu tô curioso pra ver o que vai acontecer. Vamos esperar aqui, fazer o install. É interessante, né? Primeira vez também que eu tô usando aqui essa ferramenta do Google. Vamos ver, vamos ver. Ele falou aqui que não tem nada de Nect, então... Vamos avaliar. Talvez se eu tivesse colocado pra executar tudo, eu não teria passado por isso, né? Mas tudo bem. Faz parte. Enquanto isso, vamos aguardando aqui pra ver o que vai acontecer. Eu acho que a gente poderia pegar esse exemplo. Ou será que a gente confia plenamente nas docs? Acho que a gente pode fazer o seguinte. Vamos ver se o Gemini é bom mesmo. Seria o que eu tentaria fazer, tá? Então a gente vem aqui no catálogo. Opa, cadê a Nect? A gente vem aqui no catálogo. A gente vem aqui no Pipe Drive. Beleza, se eu tirar um print disso aqui. E mandar pra eles. Pra Gemini, vamos ver se ele vai conseguir fazer alguma coisa com isso. Baseado nessas fontes de dados e nas informações que você tem nas docs da NET. E com o conhecimento de PySpark, gostaria de montar uma... Vamos ver como é que se chama aqui. Uma nova tabela, né? Uma tabela que tenha as informações de negócios e também relacione as informações de organização. Lembrando que na tabela de negócios existe para cada linha o ID da organização, e na tabela de organização também existe esse ID. Quero fazer uma junção. Quero adicionar para cada negócio as informações das organizações. Vamos ver se isso aqui ele vai conseguir se virar. Meu conhecimento de PySpark é negativo, meu amigo. Vamos ver aqui você que tem que se virar. Não sei se ele é... Bom, vou mandar um exemplo aqui. Mas ele parece até que não fez muita coisa maluca, não. Vou te mandar um exemplo. Tá. Deu o código completo, querido. Vamos pensar aqui. A gente já tinha feito esses imports. Vamos pensar aqui. Functions as F já tem. E o import data frame também tem. Legal. Vamos substituir isso aqui. Deixa eu copiar esse bagulho. Então. Será que isso aqui vai dar certo? Vamos testar. Boa, galera, continuando aqui. A gente tava com um erro, né? E aí tava falando que essas tabelas basicamente que não existem. E óbvio que não existem porque na verdade essa layer name extraction aqui ela não existe. Não sei se foi o Google que tirou de algum lugar. Porque se a gente olha aqui, ó, no catálogo, a gente tem essas 4 layers, que seria o Raw, Trusted, Service. E no caso dos dados do PipeDrive, elas estão dentro do Raw, que seria ali como se fosse a camada em que a gente não mexeu em nada, tá? Então,
A gente vai ter que tirar esse extraction aqui e colocar raw. E colocar raw aqui também. E aí, vamos conferir, aproveitando que teve esse problema de camadas, aí eu tenho que verificar se é do Google ou se é da documentação que estava ali. A gente vai colocar em Trusted mesmo, porque a gente já mexeu um pouquinho nos dados. E aí é isso. Mas é um pouco de falta de ler, eu acho, né? Vamos rodar isso aqui, ver se vai dar algum erro. Opa, já rodou? Como assim, meu amigo? Legal. Tá. Não temos grandes problemas aqui, o que é um ponto positivo, né? Tá, tem um warning aqui falando que... Tá, ele não vai conseguir salvar a tabela. Para eu salvar que nem uma tabela de verdade. Beleza. Tem que colocar na pasta lá, Vou ter que jogar esse código dentro da NECT. O que é interessante aqui, que eu acho que uma coisa que a gente deveria fazer seria mostrar esse DF final aqui, né? Ó, já vamos ensinar o Google lá a trabalhar melhor, ó. Então, assim, vamos lá. O código corrigido ficou assim. Tem como ter tipo um print do final DF aí? Vamos lá. Show. Só isso aqui que eu preciso fazer. Beleza. Vamos dar ali. Até porque eu tô curiosa com esses campos aqui, que eu não sei de onde que ele tirou. Então seria bom de dar uma printada boa. Vamos botar aqui, ó, no meio. Pra ver o que acontece. Porque geralmente o processo aceita, galera. A gente precisa primeiro entender como é que a gente carrega as coisas. Visualizar, né, o que está saindo disso aqui para depois a gente salvar em algum lugar e levar um pouco mais a fundo a situação. Tanto que eu nem mexi aqui nesses campos e tudo mais. Até porque eu não vejo necessidade. A gente tem que pensar ainda quais são os campos que a gente vai querer utilizar. Mas como isso é específico de cada negócio, eu não quero muito entrar nisso nesse primeiro momento. Opa! Bacana. Legal. Tá, já puxou alguma coisa. Boa. Então, acho que a gente já conseguiu um primeiro avanço bem interessante aqui. Então, a gente conseguiu conectar, né, a Next ali com o PySpark. Então, a gente já está conseguindo puxar as tabelas. Aí, agora a gente tem que fazer as correlações que a gente acha que são necessárias antes de mandar os dados para o Metabase, tá? Então, acho que no próximo vídeo, basicamente é isso que a gente deve abordar, né? O que a gente consegue fazer ali dentro do PySpark, tentar encontrar algumas coisas legais para a gente explorar depois lá no Metabase. Então, espero que tenha ajudado e até a próxima.